Até agora vimos funções que cresciam, algumas mais rápidos, outras mais devagar. Mas existe uma função que faz algo muito diferente. Ela cresce, e esse próprio crescimento faz ela crescer ainda mais. Vem que o William te explica. Agora, pessoal, vamos observar então uma animação de uma função exponencial. O que é uma função exponencial? Quando nós temos uma constante elevado ao x. Então, o x que vai variar, ele está no expoente. Então, quando temos o x igual a zero, nós temos então que o nosso valor do y é igual a 1. Agora, quando o x é igual a 1, nós temos aqui na nossa função o y igual a 2. Então, vamos observar esse comportamento. Quando o y é igual a 2, o x já é igual a 5, o y já é igual a 5. Então vamos ver que ele vai começar a crescer de forma muito grande. Então veja que ele vai crescendo de forma exponencial, que ele vai aumentando de 16, depois ele aumenta 2, ele já vai para 32, aumenta o dobro, já vai para 64. Então ele vai aumentando, disparando, tem um crescimento muito rápido. Então, no início ela parece comum, depois tem um crescimento dispara e a variável dispara, está no expoente, né? Então ela dispara. Então, pequenas diferenças podem gerar resultados enormes. É muito comum então nós termos este comportamento de gráfico também para juros compostos. Agora, pessoal, vamos observar então uma outra tipo de função e vamos comparar também algumas, né? Nós temos então a função x. Nós temos uma outra função que nós já trabalhamos, que é a função da parábola, x ao quadrado. E se nós fizermos o seguinte, então, colocarmos o x no expoente, vamos ver o que vai acontecer. Olha só. E vamos aumentar ainda, né? Vamos mudar a cor disso. Vamos botar uma cor aqui diferente. E agora vamos aumentar um pouco isso aqui. Acho que não precisamos aumentar tanto. Vamos trabalhar aqui com um valor de 30. E aqui a gente diminui, né? Então, o que nós estamos observando aqui? Aqui a gente não precisa de tudo isso. Aqui um zero. Entendeu? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a nossa função x ao quadrado, e em verde, 2 elevado a x. Então, nós temos uma função exponencial, tá? Essa outra função. Então, tem algumas coisas aqui interessantes. Uma qual aquela que chega num valor de 30, digamos assim, mais rápido? Né? A função x, ela vai tentar, mas ela não chegou ainda, né? Quando x igual a 5, ela ainda vai demorar para chegar igual a y igual a 30, né? Ela vai continuar aqui e vai demorar um pouco. Agora, quando a gente trabalha com a parábola x ao quadrado, veja que já melhora, né? Ela já consegue chegar muito próximo lá de 30 já. Agora, quando a gente usa, então, a função 2 elevado a x, veja que o crescimento dela é muito mais rápido. Ela começa até, não é tanto, ela começa até de um valor um pouco mais alto, né? E depois ele vai, não está aumentando, e daqui a pouco ele começa a ter um crescimento aqui, que nós chamamos de crescimento exponencial, que não é linear. Então, essa é uma característica desse tipo de função, tá? Agora vamos alterar um pouco esses valores, né? Vamos botar algumas coisas aqui diferentes. Em vez da gente botar o 2, vamos colocar o 1. 1 elevado a x. E vamos colocar aqui um 3. E 3 elevado a x. Veja que 1 elevado a alguma coisa é igual a ele mesmo, né? Então não interessa muito. Agora, se vamos mudar a constante da frente, olha só o que acontece. O nosso crescimento ele é muito mais rápido, né? 2 elevado a x, temos um crescimento, mas ele é mais lento, ou seja, ele chega num valor mais alto mais tarde do que um 3 elevado a x. Então essa é uma variação que podemos fazer.
Uma outra variação que podemos fazer, então, é colocar, em vez de colocarmos um x, colocarmos, então, um x ao quadrado no expoente. Vamos colocar aqui. Olha só o que acontece. Aqui é verde, então. Então, aqui tem uma mistura agora, né? Tem uma parábola no expoente. Então, veja que se aumentar o grau, ó, ele converge ainda mais rápido para um valor mais alto, né? Então, esse é um comportamento aqui da função exponencial. Aonde a gente observa isso, pessoal? Em juros compostos, crescimento populacional, tá? Então, na natureza, temos muito dessas equações exponenciais aí presentes, tá? Quando a gente trabalha com juros compostos, o componente x está no expoente. Pode até ter uma curva aqui, né, parecida com juros compostos, olha, e sempre vai ter esse comportamento aqui. Começa, vai aumentando de forma lenta, depois, opa, começa a explodir. Agora vamos observar aqui no Wolfram o que aparece se colocarmos uma função então exponencial. 2 elevado ao x. Vamos lá. Olha, aparece então a função que nós temos. Ele vai aparecer então aqui quando... Bom, uma característica é o quê? Todo número elevado então a zero, né, é igual a 1. Então, qualquer número elevado, então todas elas vão cruzar então o eixo y no 1. Né? Seja se for o x, seja se fosse 2, seja se fosse 10, ó. Vai cruzar no 1 também. Aqui ele não mostrou, né? Mas vai cruzar aqui no 1 também. O que ele mostra mais aqui pra gente? Tá bom, aqui é infinito. Não tem raiz, né? Que ele não vai cruzar o eixo x. E é isso. Né? Se colocarmos, então, ainda um ao quadrado... Ó, só pra gente trabalhar. Ele vai para os dois lados, né? Então, ele vai ter um comportamento de um lado e do outro lado. Então, ele é exponencial para os dois lados, né? Digamos assim. No outro, ó, ele vai tender, ele nunca vai tocar a zero aqui, né? Mas vai crescer de um valor pequenininho, vai passar pelo número 1 e depois vai continuar crescendo. Então, uma característica é que eles sempre vão passar, então, pelo número 1. Vamos botar um outro número aqui, o 3. Agora vai dar para ver, ó, vai passar pelo 1 aqui de novo. Por quê? 1 elevado a 0 quer dizer, 3 elevado a 0 é 1. Hoje conhecemos uma função que cresce de uma maneira completamente diferente. Um crescimento que acelera continuamente, a função exponencial. Mas agora surge uma nova pergunta. Se a exponencial responde qual é o resultado, como podemos descobrir qual foi o expoente utilizado? Existe uma função capaz de fazer exatamente esse caminho inverso. No próximo vídeo, vamos conhecer a função logaritma. Valeu, pessoal! Até a próxima!